Imagine o sol escaldante do deserto de Atacama, onde o ar seco rasga a garganta como lâminas invisíveis, e o horizonte se perde em um mar de areia dourada que parece infinito. Um lugar onde a vida se rende ao silêncio absoluto, quebrado apenas pelo vento que sussurra segredos esquecidos. Foi ali, naquele inferno árido, que um filho deixou sua mãe para trás, abandonada como um trapo velho no meio do nada, sem água, sem esperança, sem nenhum adeus que soasse como remorso. Ele a largou ali, virando as costas para a mulher que o carregou no ventre, que o alimentou com migalhas quando a fome apertava. Tudo porque achava que ela era um peso morto em sua jornada por algo maior. Mas o destino tem um senso de humor cruel, porque anos depois, aquele mesmo filho se tornaria milionário, sem imaginar que o preço dessa fortuna seria uma culpa que o devoraria vivo noite após noite, como se o deserto ainda o perseguisse em sonhos. Você já parou para pensar no que uma decisão impulsiva pode custar à alma? Fique até o final, porque essa história vai te fazer questionar se o dinheiro realmente compra paz ou se ele só amplifica os ecos do que perdemos para sempre. Era uma vez, em uma pequena vila poeirenta no Chile, onde as casas de adobe se amontoavam como sentinelas cansadas contra o vento constante, um menino chamado Javier, nascido de uma mãe solteira chamada Rosa, que trabalhava de sol a sol, lavando roupas para os ricos da cidade vizinha, as mãos calejadas como cascas de árvore velha, os olhos sempre carregados de uma tristeza que ela tentava esconder com sorrisos forçados. Javier cresceu vendo a mãe se curvar, dia após dia, para colocar comida na mesa, um mingau ralo que mal saciava a fome. E ele jurava para si mesmo, ainda criança, que um dia escaparia daquela miséria, que construiria uma vida onde o dinheiro fluísse como água em um oásis. Rosa o amava com uma ferocidade quieta, contando histórias à noite sobre avós distantes que falavam de tesouros escondidos nas montanhas, lendas de minas de cobre abandonadas que guardavam riquezas para os corajosos. Ela o ensinava a sonhar, mas Javier, com o coração endurecido pela pobreza, via nela apenas o lembrete de tudo o que odiava: a fraqueza, a dependência, o cheiro de suor e sabão barato que impregnava suas roupas. Aos 18 anos, ele começou a trabalhar como guia para turistas aventureiros que vinham explorar o deserto, levando-os em jipes velhos por dunas traiçoeiras, contando mentiras sobre espíritos ancestrais para tornar as viagens mais emocionantes e, aos poucos, acumulando moedas que pareciam promessas de liberdade. Mas a vida de Rosa começou a desmoronar quando a idade a alcançou como uma sombra inescapável. Suas pernas fraquejaram, os joelhos inchados de anos de esforço, e ela se tornou um fardo que Javier não queria carregar. Ele a via como uma âncora, prendendo-o àquela vila esquecida, enquanto sonhava com cidades grandes, com luzes neon e bolsos cheios. Um dia veio a oportunidade. Um grupo de mineradores clandestinos o convidou para uma expedição ilegal no coração do deserto, prometendo uma fatia de qualquer descoberta, e Javier viu ali sua chance de ouro. Mas Rosa, sentindo o filho se afastando, insistiu em ir junto, alegando que precisava de ar fresco, que talvez o deserto curasse suas dores antigas, mas no fundo era o medo de perdê-lo que a impulsionava. Javier relutou, mas cedeu, pensando que poderia usá-la como desculpa para barganhar mais com os companheiros. Eles partiram ao amanhecer, o jipe rangendo sobre a areia, o sol nascendo como uma bola de fogo no céu, e Rosa sentada ao lado, segurando uma velha foto de Javier bebê, sussurrando preces baixas para que tudo desse certo. O deserto os engoliu rapidamente, o calor subindo como o vapor de uma panela fervente, o ar tão seco que cada respiração parecia roubar um pouco da vida. Javier dirigia com os olhos fixos no horizonte,
ignorando as queixas da mãe sobre a sede que crescia, sobre o coração que batia irregular no peito. Os mineradores, homens rudes com cicatrizes de batalhas passadas, riam de piadas grosseiras, passando garrafas de água que Javier bebia avidamente, mas dividia com parcimônia com Rosa, como se cada gota fosse um luxo que ela não merecia. Horas se passaram e o jipe atolou em uma duna traiçoeira, forçando-os a caminhar. O sol agora no zênite, queimando a pele como ferro quente. Rosa tropeçava, ofegante, pedindo para parar. Mas Javier, irritado, a arrastava pelo braço, murmurando entre dentes que ela estava atrasando tudo, que devia ter ficado em casa. Os companheiros começaram a reclamar, dizendo que uma velha no grupo era má sorte, e Javier, sentindo a pressão, viu ali uma saída cruel. Em um momento de raiva cega, quando Rosa caiu de joelhos implorando por água, ele a deixou para trás, virando as costas, enquanto ela chamava seu nome com voz rouca, os olhos cheios de lágrimas que evaporavam no ar seco. "Você é um peso, mãe. Eu volto para te buscar depois", mentiu ele, sabendo no fundo que não voltaria, que o deserto a engoliria como engolia tudo o que era fraco. Eles continuaram sem ela, Javier sentindo um aperto no peito que atribuía ao calor, não à culpa. E dias depois, em uma caverna escondida, encontraram veios de cobre puro, uma fortuna bruta que os tornaria ricos. Mas Javier, ao voltar para a vila, inventou uma história. Disse que Rosa havia se perdido em uma tempestade de areia, que ele a procurara por horas, mas o deserto a levara. Os vizinhos choraram, ergueram uma cruz simbólica no quintal e Javier, com o dinheiro da venda do cobre, partiu para Santiago, onde investiu em negócios, multiplicando a fortuna como se o destino o recompensasse por sua crueldade. Anos se passaram e ele se tornou um homem de ternos caros, carros importados, jantares em restaurantes onde o vinho custava mais que o salário anual de sua mãe outrora. Mas à noite, sozinho em sua mansão fria, os sonhos vinham. Via Rosa no deserto, os lábios rachados, chamando por ele, e acordava suando, o coração disparado, como se o sol ainda o queimasse por dentro. Ele tentava afogar a culpa em festas, em mulheres passageiras, mas nada preenchia o vazio, que crescia como uma fissura na areia. Então, veio a reviravolta que ninguém esperava. Em uma viagem de negócios de volta ao Atacama, Javier ouviu rumores de uma mulher idosa que vivia como eremita em uma oásis remoto, sobrevivendo de raízes e água de cactos, contando histórias de um filho ingrato que a abandonara. O coração dele parou. Ele contratou guias, vasculhou o deserto por dias. E lá estava ela, Rosa, envelhecida, além do reconhecimento. A pele curtida como couro, os olhos opacos, mas ainda vivos, com uma centelha de reconhecimento. Ela o fitou sem raiva, apenas com uma tristeza profunda e sussurrou: "Eu esperei por você, filho. O deserto me ensinou a perdoar, porque sem perdão a sede nunca passa." Javier caiu de joelhos, chorando como nunca chorara, implorando perdão, e descobriu que durante aqueles anos, Rosa havia encontrado uma pequena veia de ouro em sua solidão, guardando-a como um segredo, não por ganância, mas como prova de que a vida sempre dá uma segunda chance. Ela lhe entregou o mapa dizendo: "Isso é seu agora. Mas lembre-se, a verdadeira riqueza não está no que você pega, mas no que você não abandona." Javier usou aquele ouro para construir uma fundação em nome dela, ajudando mães solteiras em vilas pobres, e pela primeira vez sentiu uma paz que o dinheiro sozinho nunca trouxera. Mas a lição veio tarde demais. Rosa faleceu meses depois, em seus braços, sussurrando uma última frase que ecoaria para sempre: "O deserto nos testa, filho, mas é o coração que decide se sobrevivemos." Inspirado em relatos reais de sobreviventes no Atacama, como aquela mulher que vagou por semanas após um acidente, resistindo apenas com sua força interior,
Essa história nos lembra de uma citação antiga de um provérbio indígena. A mãe é a raiz da árvore. Corte-a e o tronco tomba por mais alto que cresça. Javier se tornou milionário, sim, mas aprendeu que a fortuna sem alma é apenas poeira ao vento. E você, assistindo isso agora, já parou para refletir no que abandonou em nome de um sonho? Já sentiu o peso de uma decisão que mudou tudo? Se essa história te tocou no fundo da alma, como se fosse um espelho da sua própria vida, é porque precisava chegar até você hoje. Compartilhe nos comentários se algo assim já aconteceu com você ou alguém que conhece. Eu abandonei algo precioso e me arrependi. E se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de enfrentar mais verdades que doem, mas curam. Curta se acredita em segundas chances e ative o sininho para não perder a próxima história que pode mudar sua perspectiva para sempre. Obrigado por ficar até aqui. Você é mais forte do que pensa.